Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias no YouTube aqui na região de Rio Preto. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje comigo aqui um programa especial com o novo líder do governo na Câmara de Rio Preto, o Alexandre Montenegro. Montenegro que veio aqui como candidato a vereador, se elegeu e agora assume essa missão na casa aí de defesa do governo do Coronel Fábio Cândido. Montenegro, muito obrigado e eu já começo perguntando, vai ser uma tarefa fácil? Rodrigo, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Hoje retornando como vereador e também com uma dupla honra, né? Como líder do prefeito na Câmara. Eu falo que toda a missão ela é difícil e a gente tem que sempre se preparar. Na minha trajetória sempre busquei colocar o máximo de energia, seriedade, humildade também para lidar com todas as tarefas. Desde o dia que eu coloquei a farda como guarda municipal e depois na trajetória como subcomandante, chegando até aqui. Então, eu sei que toda missão tem a sua dificuldade, tem o seu lado positivo, o seu lado de dificuldade, mas eu acredito que nós vamos com humildade e sabedoria chegar num ponto de realmente levar a transparência para a população e criar um diálogo na Câmara, que é o grande foco. Por que o prefeito, o Coronel Fábio, te escolheu? Entre os 23 vereadores, lógico que o presidente da Câmara, Luciano Julião, não poderia ser o líder no plenário. Entre os 22 vereadores, tirando também o pessoal da oposição e aqueles que ele não contam na casa, por que ele te escolheu? Olha, Rodrigo, eu acredito que tiveram vários fatores, né? O que a gente pôde conversar ali realmente eu estou com o Coronel Fábio desde o começo, né? Quando ele se colocou pré-candidato, e nós temos uma relação de confiança muito grande. Eu sempre soube separar a amizade da questão profissional, mas em todos, tanto na amizade quanto na questão profissional, a gente sempre teve uma relação de confiança. Acredito que a relação de confiança, e o Coronel Fábio ele é uma pessoa que dá oportunidade, né? Então, eu acho que também é uma maneira de testar e de me dar oportunidade dentro de um potencial novo ali, e cabe a mim honrar essa oportunidade que ele deu, né? Sim. Essa é a sua primeira entrevista como líder de governo? É a primeira, viu, Rodrigo? Te agradeço pela deferência aqui com o podcast, porque você estreou na sessão da semana passada, né? Programa que está indo ao ar segunda-feira, e vai ser uma trajetória aí que cheia de desafios, hein? E tem que ter um preparo emocional e psicológico muito grande para enfrentar ali o plenário. E o traquejo, por ser um novato, vereador de primeiro mandato, você acha que vai ser uma experiência para você que vai te ajudar a ganhar essa musculatura política dentro da casa? Sim, eu acredito que vai ser uma experiência realmente fundamental para uma carreira política. O plenário, né, as pessoas, existe uma diferença, né, Rodrigo, de você olhar a política de fora do plenário e de dentro do plenário. Você precisa compor, você precisa dialogar, entender diferenças, entender posicionamentos diferentes e condutas diferentes. E o que você falou, procurar se manter frio, eu acho que isso é um aspecto que eu tenho, que a farda me trouxe, né, são 13 anos como guarda municipal, então a atividade policial te deixa preparado para não agir sob emoção. A gente efetua prisões, então isso sempre foi muito tranquilo para mim. E ali o foco é a gente realmente entender, estudar. Eu sou formado em Direito, sou graduado, né, em Direito, e eu estudo muito, leio muito, então eu acredito que é se preparar para chegar lá, ter sabedoria e ter humildade. Esse vai ser o foco. De maneira primordial, o foco é a gente dialogar, gerar um convencimento,
transpor ali, levar de uma melhor maneira, tanto para a população quanto para os parlamentares, aquilo que o governo deseja. O governo é uno, né? Não existe 2 governos, 3 governos, o governo é uno e a gente precisa levar isso de uma maneira mais objetiva. O foco vai ser esse, dar transparência, tentar gerar o convencimento, entender a oposição, dialogar com a oposição e defender nossos ideais e valores quando for preciso. Sem degladiar, sem levar para uma questão pessoal, isso eu nunca vou fazer, mas eu tenho muita firmeza, né? Então acho que esse é um ponto, um aspecto que a liderança ali vai ser importante e eu vou atuar. Sim, é um papel que vai dar muita visibilidade para você e muitos outros vereadores queriam estar desempenhando esse papel, Montenegro. E você deve ter problema porque na Câmara a gente conhece há muitos anos ali a casa. Preparado para as cascas de banana, para as minas que vão colocar no teu caminho. Olha, porque Rodrigo, tem um pessoal que na frente joga a favor e nas costas estão costurando no submundo, no subterrâneos da Câmara. A gente sabe como é que funciona. O jogo é muito pesado, né? Eu tive o apoio explícito assim da maioria, tenho diálogo com ali, todos, na verdade, todos eu tenho um diálogo muito bom, sei separar as coisas, sei entender alguns aspectos e sei me posicionar e também cativar quando necessário. Eu acho que eu não ligo para posicionamento diverso, acho que cada um tem os seus interesses e procuro ter uma boa entrada, um bom diálogo, né? Acredito que existem ali alguns que se posicionam contrários como oposição e a gente vai ter debates que são naturais, são normais e a política ela é de debates, né? O parlamento ele vem de palavra, da fala e a gente tem que se posicionar. Então é natural, sei levar isso muito bem, crítica, não é algo que eu levo para o lado pessoal ou mesmo debate. Então o meu foco é quando houver debate que seja de alto nível, a gente procurar ter alto nível e diante disso, né, ali o João Paulo procuro ter sempre diálogo, mesmo sendo vereador de oposição, e procuro respeitar, entender, procurar posicionar aquilo que eu vejo que vai de encontro com a vontade do governo e com os nossos ideais, e também quando nós tivermos que defender os nossos ideais e contrários à oposição, isso vai ser feito, mas de uma maneira política, né, sem a gente gerar algo que ultrapasse isso. Esse é o foco. E é se preparar, né, Rodrigo? Eu acho que a gente não pode, isso eu tenho, para mim como pessoa, a gente não pode querer vencer a todo custo. Sou ser humano, a gente naturalmente tem falhas, erros, acertos, vitórias e derrotas na vida. Isso é natural e isso é positivo. Às vezes o ser humano que quer vencer a qualquer custo, ele tende a fazer qualquer coisa para vencer. E aí você perde a essência, você perde as suas convicções e também aquilo que te trouxe até onde você está. Aí é um processo de maturação, de maturidade que vai, só com o tempo que vai conseguir, de às vezes usar as ferramentas regimentais para, em defesa do governo, deixar, por exemplo, um projeto morrer. Um pedido de vista, se sentir no plenário, por exemplo, não é feio. Feio é o governo ir para votação, precisando aprovar um projeto, e ele ser derrotado e o projeto cair. Sim. Você está preparado para isso? Qual que é a orientação do Coronel Fábio, do Carmona também? A gente está conversando bastante, a gente conversa... O Coronel Carmona, que é o chefe de gabinete do... a gente conversa bastante, o Dinho também na Secretaria de Governo. O secretário de Governo também, né? Tem que fazer A gente tem uma relação muito, muito boa e direta, né? Isso eu acho que ajuda bastante, que quando você tem uma conversa direta, você fala aquilo que você está vendo de maneira direta, sem pisar em ovos. Então, o Coronel Fábio, a gente tem essa relação direta, o Dinho ali fica responsável por tratar comigo e a gente tem uma relação também muito boa, tem aprendido muito, né, com a experiência que ele tem já de Câmara. E eu acho, Rodrigo, que a política hoje, ela com a rede social, ela é muito externa, né? A opinião pública faz muita influência dentro da política através das redes sociais, através, né, por exemplo, esse podcast vai repercutir com a população e isso é bom porque o nosso foco é realmente a população. Não existe parlamento, não existe executivo, se não existe população. Então, a nossa régua tem que ser a população e aquilo que é bom
para a população. Muitas vezes é difícil de entender, a população às vezes não vai entender porque existem sistemas, existem necessidades de projetos para que ande, para que a cidade avance, e isso só vai ser perceptível lá na frente, o quão foi bom. Mas a minha missão ali é também repercutir isso, transparecer isso, fazer com que as pessoas entendam e usar do regimento para a gente poder ou aprovar um projeto, ou entender que é preciso reformar algo, né, mexer em algo, e para isso aprovar um pedido de vista, para que a gente possa também ter um debate melhor. É o que você fala, a derrota nem sempre é por você não aprovar naquele momento, né? A derrota, a opinião pública contrária é a maior derrota, a verdade é essa. Então a gente tem que conduzir para que a gente produza e aprove projetos que sejam necessários em prol da população, e esse vai ser o foco, o foco do governo Coronel Fábio. O Coronel Fábio esteve aqui participando recentemente do podcast, que teve uma repercussão muito grande, mesmo porque ele citou alguns nomes de vereadores, e o comportamento no plenário mostra muito o papel de cada um. Você deve estudar, que nem peão, você deve estudar cada parlamentar aí, o comportamento. Me chamou a atenção, por exemplo, na última sessão, o vereador Jean Dornelas, por exemplo, o coronel o coloca na lista de opositor na casa, ele insistindo numa questão do PPP, do projeto do PPP, das PPPs, né, da parceria público-privada, e ele falando na tribuna que o pano de fundo seria uma possível privatização do SEMAI. O coronel falou duas vezes, ele falou e repetiu aqui que não iremos privatizar o SEMAI. Como é que você viu isso? Você levou meio que a brincadeira, porque a sessão foi no dia 1º de abril, né? Você até usou de uma ironia ali, né? Em relação a essa questão de privatização do SEMAI, não existe, né? A gente até brinca, né? Achei que era uma brincadeira com o 1º de abril, mas o parlamentar ele tem seu posicionamento, sua prerrogativa, né? Ele se posicionou contrário. E a minha posição é de trazer a luz da verdade. Não é nem debater com a oposição, mas é trazer a luz da verdade. Ele tem os seus focos, o seu interesse, isso é natural na política, mas a gente precisa estabelecer sempre a verdade daquilo que está sendo julgado ou falado. Tenho respeito por ele, respeito por todos, e isso, por exemplo, é um fato que não existe. O Coronel Fábio nunca, pelo contrário, né, nunca explicitou, e também, pelo contrário, já falou que não é favorável. Então, às vezes cria-se essa narrativa, e isso é normal, isso a gente tem que saber lidar e saber conduzir, saber explicitar para a população de que faz parte da política a oposição, e a gente, como oposição, tem que transparecer a verdade daquilo que está sendo feito, né? O coronel fala em PPP para que a gente possa fazer a cidade avançar. As parcerias público-privadas, elas têm como foco aí a gente ter, e nós somos liberais, a gente ter ali a gestão, o empreendedorismo em prol da geração de empregos, em prol da gestão aqui do município, que a gente consiga fazer de maneira eficiente o município crescer. E crescendo, a gente sabe que o fim disso é comida na mesa, é oportunidade de emprego, é o município tendo a condição do que ele precisa, melhor prestação de serviço. Esse é o foco. E essa vontade de inovar do coronel vai de encontro do porquê ele foi escolhido. Contra a máquina, a gente precisa lembrar que o governo antigo, o governo Edinho, é quem detinha a máquina por 8 anos, que as UPAs não tiveram problemas em 2 meses, né? Como às vezes alguns tentam criar uma narrativa de que em 2 meses, nós estamos indo para o começo do 4º mês de governo. Não. É fazer a população de tonta achar que em 8 anos a gente não viveu realidades muito piores. Então, assim, a gente já sabe a receita do que não deu certo. Edinho é a receita do que não dá certo. Logicamente, eles vão tentar, de alguma maneira, né, criar narrativas, até porque tem eleição daqui 2 anos. Então, a gente sabe que... 2 anos não. 2026 já é o próximo ano. Perdão, ano que vem, né? A gente já tem a eleição durante o ano que vem. Então, assim,
E o ex-prefeito deve vir a candidato a deputado. Eu não sei se ele tem coragem, mas pode ser que tenha, né? Não sei, tem que ter coragem. Por que essa razão de não ter coragem? Eu acredito que a população já deu o recado, né? Até porque a gente teve essa gestão totalmente defasada, totalmente fora daquilo que era a necessidade da população durante 8 anos aí. E mesmo com muito dinheiro, com muito esforço, não conseguiu emplacar, né? Não conseguiu emplacar. Tomou uma derrota gigantesca nas urnas. Mas é um direito dele e eu acredito que ele deva ser mesmo, né? A gente ouve isso, apesar de trazer surpresa. Então a gente sabe que existe uma narrativa até para consolidar, então, Rodrigo, você me dizendo isso, essa possível campanha. Até porque a gente sabe como é que funciona a atuação de políticos no estilo do ex-prefeito. Eles adormecem, somem, não produzem nada para a cidade, eles aparecem só na campanha. É isso que vai ser feito. A carreira, esse tipo de político de carreira, agora está hibernando, vai dormir aí politicamente até chegar à próxima campanha, e a articulação é a da narrativa. Né? Então a missão também é mostrar que existe uma dificuldade de a gente, enquanto governo, e falo assim como o líder do governo na Câmara, existe uma dificuldade de emplacar as medidas porque há um engessamento de orçamento e há um déficit milionário, né? Porque tivemos uma má gestão, no mínimo uma má gestão, para não ser injusto de dar um adjetivo diferente. Mas uma má gestão nós tivemos e isso repercute neste ano. Serão momentos difíceis, mas o Coronel tem feito melhor, tem colocado pessoas técnicas. Todo governo tem as suas dificuldades, mas eu sempre falo, o Coronel sempre atua nas dificuldades, tem a palavra, tem posicionamento, e é o que a gente espera e que o munícipe espera. Você já esteve do outro lado. Você já foi do MDB? Já fui do MDB. Por que você deixou, naquele momento, o grupo político do prefeito Edinho e migrou para a direita, de fato, né? Olha, eu sempre posicionei como direita, né, Rodrigo? A política, a gente precisa se colocar dentro de uma plataforma política para sair candidato. Na época, eu tinha uma repercussão muito menor, era presidente da associação, eu tive a melhor condição... Associação dos guardas. Dos guardas municipais, eu tive a melhor condição ali partidária para sair candidato dentro do MDB, né? Não tive abertura em outros partidos, não tive abertura no PL, não tive abertura em outros partidos... Na eleição anterior. Na eleição anterior. Então, o partido que me deu abertura era o do ex-prefeito Edinho Araújo, e fiz uma eleição muito boa, apoiei, e por isso eu falo que eu tenho propriedade para falar que não foi bom, porque eu apoiei diante daquilo que ele se comprometeu, né, antes de ganhar a eleição, né? Então vou dar um fato, por exemplo, havia o compromisso, a gente ter um lar, a gente ter um abrigo de passagem para animais, a gente teve o SAMU dos animais, a clínica PET, isso foi promessa de campanha na outra gestão, Edinho, e não foi nem iniciado. Então, diante dos compromissos que se teve, tanto na causa animal, tanto na segurança pública, eu apoiei e eu me coloquei à disposição como candidato dentro daquele grupo. Nada se cumpriu, até as viaturas não foram compradas, até equipamentos foram comprados. Nós ficamos 3 anos e aí eu assumi como subcomandante, recebi o convite para assumir como subcomandante. E assim, eu tive uma dificuldade muito grande, graças a Deus conseguimos elevar, né, mostrar a atuação da Guarda Municipal, mas houve um esquecimento total da gestão do ex-prefeito com a segurança pública. Então nós ficamos praticamente, Rodrigo, 2 a 3 anos numa base na Represa, né? Quem conhece sabe onde era antigamente a base da Guarda, e que tinha um laudo da Defesa Civil contrário, com rachaduras enormes lá, e a gente pedindo para sair, para o secretário, se colocando, solicitando a mudança, solicitando um novo local. A gente tinha a promessa do armamento e só foi concretizar a compra no ano da eleição. Os guardas trabalhando com armamento próprio. Viaturas, aí a gente está com viaturas aí desde 2015, viaturas aí sucateadas, e não teve compra, troca de viaturas na gestão
conseguiu viaturas através de emenda parlamentar, não teve recurso do executivo. O concurso público a gente foi ter no ano da eleição, divulgação e início do processo, ano de eleição. Então essa foi a gestão que se comprometeu com muito, não entregou nada e, pelo contrário, novamente iria prometer uma série de coisas no final, para, ao que tudo indica, não entregar novamente. Então, a partir do momento que eu vi que não havia uma mudança de comportamento, eu saí totalmente. Quando eu saí, eu entreguei, inclusive, o cargo de subcomandante. Poderia ter saído, a gente fala, ele saiu eu pedi demissão do cargo de subcomandante, poderia ter saído em junho daquele ano, para a eleição, e o prefeito até pediu que eu continuasse, tivemos uma conversa pessoal, entreguei a demissão em mãos para ele, a demissão do cargo de subcomandante, e entreguei muito antes, fevereiro, fui lá e entreguei, porque eu já me posicionei contrário, não tinha saído do partido ainda, mas eu entendi que ali já era claro para mim que não havia mais diálogo, porque a gestão era totalmente fora daquilo que eu acredito, dos valores que eu acredito, né? Fora a questão municipal, o ex-prefeito tinha uma vertente totalmente relacionada à esquerda, a proteção a acreditar o governo Lula, dar créditos ao governo Lula, assim como o atual deputado Itamar. Então, assim, isso para mim ficou muito claro que não era a minha vertente de posição e daquilo que eu acredito, e fiz uma mudança. Fiz uma mudança por vontade política, ideológica e pessoal. Financeiramente, Rodrigo, a máquina estava do outro lado. Vamos falar a verdade para as pessoas entenderem. Financeiramente, ter ficado do outro lado seria muito melhor para mim, ter continuado o meu cargo até junho, ter negociado para estar num partido de base com recursos. Tive 30 mil de recurso de eleição no PL, enquanto o teto é 150 mil, né, beirava os 150 mil, então acreditei e acredito no atual governo, Coronel Fábio. Quando sentamos, Coronel Fábio, que esteve comigo também, à frente do partido, Fábio Marcondes, me deu a abertura para estar no partido, e acreditei na gestão, e acredito na gestão, e essa foi a minha decisão, que deu certo. Sim. Montenegro, você citou aí, são vários anos com cargo na Guarda, agora com essa dupla jornada, você avalia a possibilidade de se afastar da Guarda, porque é pesado, né? Uhum. O pessoal não tem ideia. Falar, o líder do governo, o que faz o líder do governo? Tem que estar atento a tudo, tem que rever a sessão. Ontem eu passei revendo a sessão. Tem que assistir a sessão novamente. Rodrigo, interessante você perguntar, porque ninguém ainda, né, até me perguntou isso, mas provavelmente eu vou afastar da Guarda. É uma decisão ainda... Tem que participar dos eventos, sim, acompanhar os vereadores, saber por que o vereador não foi em evento do governo, o que está acontecendo. A gente precisa estar próximo e atento o tempo inteiro, conversando, até para entender tudo que se passa, né? Tem que saber de tudo para ter o diálogo, para... Já memorizou onde fica os gabinetes de todos os vereadores na casa? Já deu pra... Sim, já consegui. E também eles vão muito no seu gabinete, né? E desde o começo eu sempre sou o vereador que vai, brinca, conversa. Quem me conhece nos bastidores sabe que eu não paro quieto, né? Então, isso já é um jeito normal meu de ser. Estou sempre ali brincando e conversando. Mas essa é uma decisão difícil, porque eu realmente... Na verdade, a Guarda é a minha vida, né? Cheguei aqui com 18 para 19 Você é do primeiro concurso, anos, né? Eu sou do segundo concurso. E se eu estou aqui hoje, eu devo a Deus, a minha família, pessoas que passaram na minha vida, e a Guarda, né? A Guarda me trouxe até aqui, então é uma decisão difícil, me vem memórias assim, né? Como guarda municipal, mas eu creio que será necessário esse afastamento. Ainda não comuniquei ninguém, então foi interessante sempre perguntar. Provavelmente eu devo afastar para o próximo mês. E o afastamento é remunerado? É sem remuneração? É sem remuneração. Você abriria a mão do salário de guarda? Sim. Hoje você acumula os dois? Sim, guarda hoje a gente, como eu trabalho à noite, né, e fico à disposição da Câmara de manhã, você tem, na verdade, a necessidade de estar na sessão, né? O vereador tem a necessidade de cumprir os horários de sessão.
mas eu estou sempre à disposição, por isso fui para a noite, trabalho à noite. É um desgaste, né? Você trabalhar à noite, de dia igual... Tem dia, muitas das noites eu passo direto, porque mesmo na noite da folga a gente tem compromisso, já tem compromisso cedo, ou vai para São Paulo, mas com essa nova realidade, essa nova posição de liderança do prefeito, eu acredito que eu vá afastar para colocar total energia nisso. Né? Como é que fica o seu mandato, desempenhando o papel de líder? Dá para conciliar? Tua assessoria já está preparada para isso? O que você já trilhou nesse sentido? Sim, é até interessante se falar, porque muitas pessoas não entendem como funciona, né? Ontem até alguns parlamentares falaram, pelo que eu vi lá, pessoal, né, como estava sem ser utilizado há algum tempo, o pessoal falou, pelo que eu vi lá, você pode ter momentos de fala a qualquer momento, né? E as lideranças de partido, o pessoal entender, na Câmara existem lideranças de partido, né? E são escolhidas pelo presidente do partido, são nomeadas no começo, já na primeira sessão. E as lideranças têm a prerrogativa maior de fala, mas pelo regimento no último tempo da sessão. Então eles podem pedir o tempo de liderança, eles vão ter 10 minutos de fala ao final da sessão. E além disso podem fazer encaminhamento de voto e também discutir os projetos, né? Agora, como o líder do prefeito, ele tem uma prerrogativa que ele pode utilizar o tempo de liderança a qualquer momento, desde que não esteja dentro da votação e que haja alguém na tribuna. Então, esse tempo de liderança é possível ser utilizado a qualquer momento. Para o pessoal entender, ele é utilizado não para defender diretamente o prefeito, mas ele é utilizado, a base dele são fatos de interesse público. E, logicamente, trazer transparência daquilo que é feito, além de você explicar o projeto, transparecer aquilo que se deseja com o projeto de lei que vem do Executivo. Então, a minha rotina como parlamentar continua a mesma, Rodrigo. A gente recebe demandas das pessoas no gabinete, a gente tem um aplicativo próprio, a rede social. A gente praticamente continua a mesma função, soma-se ao fato de você precisar estar mais atento, a ouvir, a ter mais diálogo com os demais parlamentares, né? Porque às vezes você faz o seu e vai ter alguns colegas, amigos ali, e a partir de agora o ideal é que a gente vá, a gente ouça, a gente procure, o gabinete procure ouvir os demais parlamentares para a gente poder conseguir construir. Então, acho que o que se soma é isso. Essa necessidade de você conversar mais, ter o diálogo com todos. Sim. Quem que são os vereadores de oposição? Você também teria os colegas que você... Rodrigo, eu não gosto de citar a oposição. Mesmo porque você vai tentar aproximá-los de alguma forma da gestão. A gente que haja oposição, mas que... Você está escolado, hein? O prefeito falou aqui. Então... Eu acho que o meu foco ali é entender que a oposição é saudável também e fazer o convencimento da oposição. Por que não? A gente debater e chegar em consenso. Então, o foco vai ser consenso. Eu procuro não olhar sobre um aspecto de oposição. O próprio, vamos por ali, né, o João Paulo Rilo, por exemplo, eu tenho um diálogo reiterado com ele, converso bastante, procuro entender o que ele está se opondo, até para que a gente chegue em consenso. Acho que o foco é ou chegar em consenso, ou a gente, não entendendo que há consenso, a gente debater em alto nível e gerar o convencimento nos demais. Esse vai ser o foco. Mesmo porque a gente tem alguns vereadores que estão eles nem conversam entre si. Tem alguns afetos ali, os vereadores entre eles mesmo. Uhum. Olha, eu não gosto do fulano porque fez isso. E a gente muito acontece pela atuação política, de invasão de bandeiras, né? Uhum. Você já enfrentou de alguma forma isso no passado. Uhum. Você era um guarda municipal, pré-candidato, até então pré-candidato a vereador, e fincou a bandeira do bem-estar animal. Isso te gerou uma dor de cabeça na época bastante grande, porque havia uma parlamentar que atuava nessa área, né? Rodrigo, E aí você adotou essa bandeira e hoje é uma referência no setor, né? Eu penso, Rodrigo, eu acho que existem certas diferenças, né? Existem causas, e aí causas são de todos. E existem projetos específicos,
né? Então, vamos pôr, dentro da causa animal, vamos supor que haja um projeto específico com a questão de animais que, vamos supor, tenham câncer. E, de uma maneira para outra, eu querer levantar uma bandeira sem fazer uma atuação dentro disso. Isso é uma questão específica dentro da área. Pegar uma carona, né? Pegar uma carona. Surfar em cima da onda, né? Por exemplo, e uma questão que eu entro e outra questão é a causa como um todo. E causas são saúde, segurança pública, educação, são causas. E aí eu não posso deter das causas. E a causa animal, o bem-estar animal é uma causa ampla. Então, do meu ponto de vista, eu nunca entrei, porque eu não posso ser dono, eu sou guarda municipal, sou presidente da comissão de segurança. Pô, se eu falar para alguém, olha, não, o cara está entrando na segurança pública, segurança pública, eu quero mais que entre mais gente. Porque a segurança pública precisa de apoio. Quanto mais vereadores, quanto mais deputados falarem em prol da guarda, da polícia militar, polícia civil, é bom. Se eu fizer isso, eu estou com um ego maior do que o meu propósito político. Então, e a mesma coisa, bem-estar animal. Eu quero que todos os vereadores estejam voltados à causa animal. Isso para mim não é problema de divisão de votos. Né? É lógico que aí o que você fala, né, são questões específicas. Né? Eu tenho um projeto que resgata animais, tem um lar de passagem, e a gente faz um trabalho específico nessa área, e eu sei que existe essa questão, e infelizmente hoje mesmo, quando você está no parlamento, acontece, a pessoa, é sempre assim, né, eu sou maior, eu estou chegando, eu faço mais, não faz tão bem feito. Ontem mesmo a gente estava na madrugada, era 11h30 da noite, eu estava na madrugada num atendimento a um animal que provavelmente foi atropelado e estava à mercê. Até ontem não, né? Semana anterior. Até agradeço quem teve junto, foi o Felipe Alcalá, que passou e me ligou. Eu falei, não, vamos lá, encostei, fez essa solicitação e aproveitei para ver algumas questões já de segurança pública na região norte. Então, eu penso que causas são de todos. Agora, eu procuro, Rodrigo, sempre ter o cuidado. Eu sei como eu procuro ter o cuidado. Então, assim, existem, por exemplo, vereadores que têm projetos sociais, eu não vou me pôr num local que o vereador faz um trabalho, em que ele levantou, e eu entendo o suor que eu tenho um projeto social que acolhe crianças que sofreram abuso. A gente faz atendimento através da Unorte, o doutor Evandro Pelarinha, através da Vara da Infância, passa os casos. Eu sei o suor que é você montar um projeto, estruturar, e aí às vezes a pessoa tentar ganhar uma narrativa naquilo. Então isso, do meu ponto de vista, eu não faço. Né? Nunca vou tentar entrar num ponto em que um vereador trabalha lá. Por exemplo, o Bruno Moura tem um trabalho com crianças lá no São Diocleciano. Na última sessão, o vereador Cabo Júlio Donizete fez exibição lá da Escola Cívico-Militar, por exemplo. Olha, eu tô lutando isso daqui, ele falou acho que 4, 5 anos, né, já, né? Sim, conheci até o Cabo Júlio numa reunião que ele veio me tratar sobre isso quando eu era subcomandante. Até depois ele falou, você lembra que eu fui na guarda para falar sobre isso com você? E parece que tem outro colega querendo entrar agora nessa questão da Escola Civil Militar. E aí a trombada, você acha que acaba no colo do líder do governo? Vai ter que... A gente conversa, né? Eu vou procurar, eu acho que isso é natural, acontece. O Cabo Irmão, o Felipe também, e assim, a gente tem questões que acontecem, e eu também entendo que às vezes na ótica de não foi bem assim, e às vezes é um café a gente conversar, então eu tenho certeza. Haja café, hein? Haja café, vai passar na semana que vem, então na semana que vem já vai estar tudo certo, você pode ter certeza. Eu acho que isso são coisas que acontecem na política, infelizmente às vezes acontece. Eu, por exemplo, a Escola Cívico Militar não é uma bandeira minha, eu apoio, né, os vereadores que se colocarem, parlamentares se colocarem. E é uma principal promessa do governo do Coronel Fábio. Exato, é uma bandeira minha enquanto político, mas não é uma bandeira de luta que eu tive, então eu não vou carregar como alguém que iniciou isso, né.
Eu vou carregar com alguém que vai apoiar. Não seria honesto, né? Não seria justo, exatamente. Né? Não foi uma... Na política é complicado. Não foi uma bandeira que eu levantei. Eu apoio, eu acho sensacional, mas eu não levantei essa bandeira, então eu acho que o meu ponto de vista é apoiar, porque às vezes é fácil bater o pênalti. Eu não vou fazer isso, pegar e agora bater o pênalti. Mas com o governo, com os vereadores ali que fizeram isso, o Cabo Júlio foi uma referência inicial, o Felipe também tem. Eu acho que eu tenho que dar esse apoio, porque o apoio é necessário. Para toda pauta, o apoio é necessário. Sim. Né? Ô Montenegro, questão de líder do governo não significa submissão ao governo. Uma coisa é diferente da outra, né? Não é fazer a defesa a qualquer custo da gestão também, né? Não. Porque há problemas, né? A gente sabe que é um começo de governo difícil, né? E eu acho que a escolha do Coronel Fábio em relação a mim vai muito dentro disso. A gente sempre teve uma conversa franca, né? Então eu sempre posicionei ao Coronel aquilo que eu penso, o Coronel sempre posicionou a mim de maneira franca. Monte, isso aqui eu não concordo, isso aqui está certo, isso aqui. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Se não fosse, se o Coronel esperasse isso, não teria escolhido a mim pelo meu posicionamento que todos conhecem, de sempre se colocar abertamente do que pensa. Então, liderança nunca é submissão, é submissão a preceitos e valores. Isso sim, que nós não negociamos. Agora, liderança é fala, liderança é exposição, é a gente procurar trazer o melhor e servir. Como líder, eu sempre falo que o líder ele é o primeiro a servir. E desse parâmetro, a servidão é em prol da população. Então, por isso que a minha servidão maior é em relação à população, é entender que eu tenho a função agora dupla em lembrar de quem pega o ônibus, de quem vai para a UPA, de quem... trazer isso para o governo e construir para que os projetos do governo sejam em prol dessas pessoas. Esse que é o foco. Sim. Você falou do secretário de governo de Alamar. Vocês devem sentar, não sei se já sentaram para delimitar o que cada um vai fazer para não ter trombada, né? Olha, a gente tem um diálogo muito bom, Rodrigo. Não tem, e assim, a gente tem um viés de pensamento muito parecido em relação aos projetos. Tem a facilidade. Eu acho que a minha missão é pegar a experiência dele de parlamento e saber conduzir. Mas os nossos diálogos são muito... A gente já tem... Ele fala isso, às vezes eu passo vou tomar essa postura assim, procurei conversar dessa forma, e ele fala, nossa, Monte, é isso, né? Então eu percebo que a gente está muito alinhado no pensamento político ali, né? Que vai de encontro com o que o coronel quer de diálogo, sem querer impor votação, de trazer para discussão, ouvir a oposição, ver o que é possível, não, isso aqui não, então isso eu acho muito interessante, né? Não vir com a receita pronta e vai ser feito assim, acabou. Existe esse ponto de diálogo e debate que é natural e importante, e às vezes era tido como derrota, né? Você falou, vamos aceitar uma vista. Vamos ceder uma... vamos suspender para a gente debater aqui. Então, há quem defenda que você liga o rolo compressor e passa por cima, de qualquer forma. Não. Faz seu estilo ou não? Do governo, não. Não é uma posição do governo e também não é uma posição minha. Eu acho que rolo compressor não funciona, nunca funcionou. Não para o bem. E o que se espera é o bem, então esse não é o foco. Sim, não vai ser uma atitude que vai ser, não é uma ferramenta que vai ser utilizada, falar, olha, vamos votar isso e acabou. Não tem o coronel não tem esse perfil, eu não tenho esse perfil, a base ali não tem esse perfil, nosso perfil é de muito diálogo. Então eu sei que muitas vezes esse foi o método que o governo anterior às vezes impôs para o funcionamento, mas não é a metodologia que o governo espera. Sim. Monte, como é que vai ser feito Lógico que ali você vai estar no plenário durante as votações, em tempo real, as coisas acontecem ali de uma hora para outra, pode ter uma manobra contra a gestão,
Como é que vocês combinaram aí? Vai ser pelo WhatsApp, alguma coisa assim de procurar os universitários, alguma medida ali? Como é que vocês vão fazer? Vão, né, telefone, liga? Olha, Rodrigo, muita coisa... Não é usual, né? Telefone, a gente vê o pessoal às vezes no... Hoje o WhatsApp é mais utilizado, né? O pessoal passa muito tempo ali no celular e tal, a gente... É complicado. É lógico, Rodrigo, que a gente se prepara. Eu falo que tem que estar preparado para tudo. Eu gosto muito a formação jurídica, eu sou aprovado na ordem. Então eu gosto muito de ler, eu tenho uma facilidade muito grande com projetos de lei. Então é já pensar no que é possível acontecer. Você acha que tem vereador ainda, e a gente sabe que infelizmente acontece, que vai para a sessão sem dar uma olhada na resenha da pauta ali, que vai sem ler o que vai ser votado? Rodrigo, eu acredito que não. Hoje não tem mais não, isso. Pelo menos nessa composição, né, do que eu estou, tem muito respeito pelos parlamentares. Mas que você vai passar antes nos gabinetes pedindo apoio, olha, explicando o projeto também, né? A gente vai ter esse foco. Mas nunca vi, acho que todos ali, cada um tem a sua personalidade e forma de atuar. Mas todos ali já chegam sabendo, até porque as assessorias são muito competentes também dos vereadores lá, né? Eu brinco que o meu primeiro feito foi assim, eu fiz amizade com todas as assessorias, né? Procurei ter amizade com todos, os próprios vereadores. Então, não é algo que aconteça. A maior parte já chega a maior parte não, todos ali já chegam com conhecimento prévio, as assessorias auxiliam. Há um tempo que você também, se há alguma... Porque existem projetos de lei que são bem específicos, né? Tratou na semana passada um projeto relacionado a obras. É muito específico, é muito técnico, né? Então, você às vezes precisa de um direcionamento, de uma assessoria, do próprio governo, né? Do que se trata aquilo. Tem as comissões. Aquele que foi pedido visto. Exato. Existem as comissões, presidente de comissões. Então, isso é natural. O WhatsApp às vezes vai comer solto. Isso na prática, não, vamos chegar, mas acontece. É um bastidor da política. O líder do governo atual sente a pressão? Cede a pressão também? Não, 12/8 sempre, Rodrigo. Não tenho pressão. Não cai em pressão e não sinto pressão. Isso Grito? Não sinto. Pode gritar? Pode gritar. Essa é a minha principal virtude. Se eu pudesse destacar hoje, eu não cedo e não sinto pressão. Galeria também, como é que vai ser? Você andou no começo você andou trocando, indo por um caminho que até é perigoso, né? Dá atenção para a torcida, né? Eu sempre procuro atuar muito com uma estratégia, né? A gente, naquela questão, a gente percebeu que havia um manifesto muito específico, né? As pessoas estavam com a camisa do Lula. Havia um militante. Pessoal, só para o pessoal ver, seria a votação da moção envolvendo até um pano de fundo o vice-prefeito Fábio Marcondes, né? Que se envolveu numa questão, envolvendo uma acusação de injúria racial lá em Mirassol, e aí houve uma votação de uma moção, né, na casa, só que teve a militância da esquerda que se mobilizou para apoiar essa moção. Exato. Vocês perceberam isso na sessão e votaram contra. Essa foi uma atuação, né, e as críticas são naturais, eu não refuto crítica, não bloqueio gente em Instagram, debato muito, e também eu sei que é positivo para que eu cresça, né, então eu sempre reflito, as pessoas às vezes acham que não, pelo posicionamento às vezes duro que eu tenho, mas eu sempre procuro refletir nas críticas. Mas ali eu fiz uma posição de defesa, porque o que ficou evidente para mim é que se procurava escrachar e de certa maneira taxar todos da direita, e principalmente do PL, em cima de um ato que foi isolado e que o ato em si tem que ser repudiado, mas não da maneira como eles queriam que fosse feito. Sim. Então, diante disso, eu me posicionei em defesa disso, né? Jamais. E o plenário percebeu isso, esse movimento. O plenário é muito rápido, né? As coisas mudam rapidamente. Sim. Porque a sessão começou com a moção aprovada. Entre os bastidores, o pessoal comentando seria aprovado, mas essa movimentação da galeria acabou levando a rejeição da moção. Exato. Né? Então, tudo isso são questões que fazem parte, né? Eu procuro... ali eu fiz uma atuação, né?
havia muitos xingamentos pessoais, mas Rodrigo, eu tenho... Não vai adotar essa linha. Não, e eu também tenho muita, assim, né, sem entender xingamento, até brinco, falei, pode xingar, faz parte, político, eu acho que quem se prepara para a política, eu procurei me preparar, tem que saber lidar com a pressão, tem que entender pressão, tem que respirar, e tem que entender que vai ser criticado. Quem acha que vai para a política para ser elogiado, não vai acontecer. Então eu aceito crítica e aceito xingamento, faz parte. Eu até brinco, pode xingar, faz parte, não leva pessoal, é assim, funciona assim. Sim. A tua relação com os deputados também, você já definiu o apoio para 26, você acaba sendo agora vai ser bastante cortejado aí pelos parlamentares como um todo, porque acaba sendo uma liderança, é uma nova liderança que surge em Rio Preto. Já era como um vereador, mas o status de líder, você vai sentir que vai te colocar um degrau um pouquinho acima, né? Olha, Rodrigo, eu tenho primeiro assim, uma parceria de longa data com o deputado federal Bruno Lima, né, que é o deputado da Causa Animal. Uma parceria realmente de propósito e ideológica, né, daquilo do que ele, eu acredito no que ele defende, então ele sempre vai ter esse apoio. Hoje tem a proximidade também ideológica com o Bilinski, né, que é o deputado federal que chega aqui em São José do Rio Preto, principalmente pelo apoio à guarda, pelas bandeiras, né, o deputado que é delegado, e então isso nos aproxima muito. Mas eu não tenho nada compromissado e fechado para que seja, né, para que eu vou procurar apoiar pessoas que tenham esse foco muito próximo. Então, esses são os dois deputados que hoje eu tenho. Que levam suas bandeiras até, né? Que levam as minhas bandeiras e que eu tenho esse contato muito próximo. Sim. São os dois somente. Você pensa em uma possível pré-candidatura a deputado estadual ano que vem? Olha, Rodrigo, se eu falasse para você, né, qualquer discurso, nós da mais novos que entramos para a política, a gente sempre se coloca dentro do que é necessário e daquilo que a gente acredita. Mas isso é algo que eu não penso hoje. Hoje eu me coloco muito além de estar feliz e ser grato por ser vereador, é o meu grande foco. E ainda mais com a liderança, o meu foco é exercer essa função em prol das pessoas que acreditaram, confiaram em mim e me colocaram lá. É lógico que se houver um entendimento do partido, né, de que a minha candidatura é necessária, eu vou para a missão e farei o máximo para poder representar São José do Rio Preto. O que é necessário, a gente precisa de deputados de direita que representem aqui Rio Preto e a região metropolitana. Sim. Na tua opinião, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser candidato no ano que vem? O projeto da anistia vai ser aprovado no Congresso? Acredito que sim, Rodrigo. Acredito que não só candidato, mas será nosso presidente. Assim como o Trump voltou, o Bolsonaro será nosso presidente. Tem risco dele ser preso nesse período agora? Acredito que sim também. Ele vai ser preso? Acredito que tudo leva para isso. A atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tem gerado um grande incômodo, né, porque coloca o Brasil num cenário mundial com uma atuação extremamente fora de um preceito jurídico por parte do Supremo, e isso traz dificuldades para um plano que, no meu ponto de vista, já está traçado, que é aprender o nosso presidente de fato, o Jair Messias Bolsonaro. A gente tem um atual presidente, a gente precisa lembrar, né, que foi condenado em terceira instância. Ele não foi absolvido, ele foi condenado em terceira e última instância e ele teve a sua condenação quebrada nesse mesmo tribunal. E então a gente vê que isso tudo é muito claro e muito ardiloso, e hoje em dia é mais fácil, fica claro e evidente que é mais fácil você ser preso por uma ideia do que por um ato criminoso de fato, né? A gente teve uma mulher, mãe de duas crianças, que nessa ação, e aí é preciso dividir as condutas, né? O que não foi feito. Se tiveram pessoas que propriamente foram flagradas no dano, teriam que ser processadas assim. Agora, o que se fez lá foi colocar todas as pessoas que estavam no manifesto como terroristas. Então a gente teve uma mãe
que escreveu Perdeu o Mané de batom num monumento e teve uma condenação de 14 anos de cadeia. E quem aqui, qualquer pessoa aqui, ou já teve prédio furtado, casa roubada, ou já foi roubado e furtado, um ladrão hoje não pega nem metade disso. Um traficante hoje destrói uma família, vende droga e não pega isso na prisão. Até um homicida, numa tentativa de homicídio, não pega isso. E aí a gente tem uma mãe de família que pode passar a vida inteira presa, longe dos filhos, por um ato que, se for processado, tem que ser processado dentro da sua daquilo que foi a sua conduta e não totalmente acima da sua conduta. A gente tem pessoas presas condenadas a 20 anos. Isso é inimaginável, sendo que já tivemos manifestações de esquerda que tomaram rumos muito piores, MST, invasões, quebra-quebra, e não tiveram suas condutas colocadas como atos terroristas. Então a gente vê que existe, eu falo que não é nem dois pesos e duas medidas, hoje se inverteu a lógica e os valores. Sim. O que representa uma possível reeleição do governo Lula, do presidente Lula? Eu acredito que o país vai quebrar. Hoje a gente precisa entender isso, que uma reeleição do governo Lula é quebrar o país. E é até perigoso tudo isso que eu estou falando hoje em dia. Você sabe o problema que isso pode trazer para mim, mas eu não posso deixar de falar, né, de que as nossas instituições elas estão corrompidas a níveis federais, de que há um desgoverno e que uma reeleição do presidente fará com que o Brasil entre numa decadência que será difícil reverter. A gente tem países como Venezuela, tem outros países aqui que a democracia se acabou com o discurso que tudo se está sendo feito por uma democracia, e democracia é poder rebater, democracia é poder criticar o Montenegro na Câmara, às vezes até xingar o Montenegro na Câmara. Democracia não é simplesmente ter um único discurso possível e eu apagar ou tirar toda a possibilidade de fala dos meus opositores. E esse governo faz isso. Esse governo atua assim. As pessoas que se opõem, as pessoas que falam contra, elas são apagadas, desligadas, né? A gente tem um deputado federal, acho que Daniel Silvério, né, que ele está sendo possibilitado até de ter a sua saidinha. Sua pena foi de 8 anos também por falas que são prerrogativas de um deputado. Sim. Então a gente tem que pensar isso. Pessoas que dilapidaram, que acabaram com o nosso dinheiro, hoje têm mandato a nível federal, hoje estão na presidência. Entendeu? Aquele dinheiro todo que foi recuperado, então, não houve crime. Todo o dinheiro que foi recuperado, não houve crime. O sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá, as ligações, as delações, tudo foi mentira. Porque todos esses estão soltos. Todos esses estão soltos, alguns com cargo, outros com ministério, todos estão atuando politicamente. Então, essa é a visão que a população precisa ter, lembrar do passado, da história. E hoje o que está se tentando condenar o presidente Jair Messias Bolsonaro não é por corrupção, não é por desvio, é por falar que houve uma tentativa de um golpe impossível. Não existe essa tipificadora, não existe. Se não existiu, não há prova de que existiu. Não há uma formação para um golpe tão grande como eles colocam. Não existe provas, não existe nada. Então a tentativa é tirar o ex-presidente da eleição. Sim. O Tarcísio vai vir para a reeleição? Olha, Rodrigo, eu acredito que sim. Acredito que venha para a reeleição e também acredito que será eleito. Tá certo. Bom, você viu como é que corre rápido no nosso podcast, esse bate-papo aqui. Te agradeço demais a tua presença. Faltou algum ponto que você acha interessante nessa sua primeira entrevista como líder, debutando como líder? Verdade. Né, vai ser um papel, vai ser... A gente que acompanha a política há muito tempo, a gente fica na torcida pela cidade. A gente não torce para político de esquerda, para política de direita. A gente torce
pro bem do município, que a cidade prospere, né? Eu acho que só agradecer primeiro as pessoas que confiaram em mim, me elegeram, né? Eu estou retornando aqui e agradecer você pelo espaço que você sempre fez democrático. Tive aqui como subcomandante, né? Tive aqui acho que por 2 vezes como subcomandante, depois vim aqui no segundo turno. Então... Não, e você fez uma colocação na época que gerou muita polêmica. Você teve a coragem de falar assim: eu não me lembro. Eu vou ser prefeito de São José do Rio Preto. Como é que está essa questão? Como é que tem uma fila, né? Olha, Rodrigo, isso é jovem? Você tem qual a tua idade hoje? Eu tenho 32. Ixi, tem muito... Isso é uma coisa que hoje, né, graças a Deus, eu falei que seria vereador e prefeito. Deus deu a honra de a gente poder ganhar e ser vereador. Mas hoje é algo que eu não penso, até porque a gente tem toda aí um governo que vem pela frente e o foco é o Coronel Fábio Cândido, que é o nosso prefeito, e se Deus nos abençoar e ele quiser, será novamente, né, na sua reeleição. E fora isso temos uma fila, o PL hoje é muito bem estabelecido, né, temos o Fábio Marcondes que é o vice, a gente tem também... Como é que é a tua relação com o Fábio? Como é que tá? Normal, a gente tem uma relação boa ali, né, eu enquanto parlamentar, ele enquanto vice-prefeito, então... É um time mesmo. O PL é uno. O PL é uno, o governo é uno, eu falo que como toda composição vão ter divergências, mas são divergências que são naturais e são resolvidas, e isso é normal, Rodrigo, isso é normal, não dá pra falar que todo mundo, ainda mais um partido e um grupo de pensadores, de pessoas que não se colocaram na política sem o senso crítico, isso é natural. O que hoje a gente se faz é a gente ter resoluções e procurar sempre entrar em consenso. Mas nós temos uma fila aí, né, quanto à questão de prefeito, de pessoas que são qualificadas, e o meu foco é apoiar o partido, é fazer a minha trajetória, é buscar crescer e, se houver uma condição um dia, com certeza estar preparado, que é o melhor. Sim. A gente poder estar preparado para ser. O quanto que o líder mantém contato direto com o prefeito? Todo dia, praticamente. Todo dia, a todo momento, se for preciso, né? Isso, sempre à disposição, em QRV total, como eu falo pro Coronel Fábio, sempre em QRV, sempre às ordens, né, no código que a gente usa na atividade policial. 24 horas por dia, porque ele brinca que ele não costuma, ele dorme tarde e acorda cedo. O homem às vezes me liga meia-noite, na madrugada, o homem não para mesmo. E aí tem esse perfil, a gente tem, eu também sou assim, né, então a gente bate muitas vezes, a gente fala, nossa, e aí ele fala, Monte, eu vou desligar porque eu tenho que fazer outras coisas aqui, porque eu tenho que descansar. Eu falo, não, vai lá, Coronel, mas é o perfil dele, de sempre estar atento, de sempre conversar, então a gente tem um contato muito bom e é necessário, né, é necessário. Tá certo. Bacana, olha, Alexandre Montenegro, líder do governo, te agradeço a tua presença aqui, portas abertas sempre. O Diário do Rodrigo Lima, a gente está aqui para mostrar, abrir essa possibilidade de bater um papo, não comigo só não, com a população de Rio Preto, mostrar o que está acontecendo na política da cidade, porque ela é efervescente, né? É uma coisa assim que a gente acompanha e todo cidadão deveria acompanhar, né? Não só nas votações específicas, como a gente teve lá, inclusive quando há algum problema, a gente viu, por exemplo, movimentos grevistas, o pessoal vai todo lá para a Câmara, onde que vocês acabam muitas vezes não sendo entendidos. Alguns vereadores foram vaiados, inclusive, né? E as vaias fazem parte também, né, Montenegro? Não só aplausos. Sim, né? Sim. Hoje eu acho que a rede social ajuda muito. A população precisa estar atenta, entender as repercussões. Hoje a liderança do prefeito ela é importante, porque o projeto ele não só é lido e vai para a votação. Ele vai ser explicado, vai ser confrontado pela oposição, vai ser defendido. Talvez naquilo que não haja uma composição, vai haver um tempo de convencimento. Então tudo isso vai ser possível ser visto na sessão. Sim. Sem a liderança, antes tinha leitura, né, uma defesa às vezes de alguma liderança de partido, mas com a liderança isso vai ficar mais claro e o debate ele é positivo para o crescimento, para que as pessoas entendam e para que a gente chegue em projetos finais bem aprovados em prol da população. Já tem um teste de fogo para você já?
Provavelmente PPP vai ser o projeto, o teste de fogo, ou vai ter algum outro projeto? Não, PPP é muito bom, não tem, esse daí é bom para vai passar, sei. Esse daí é produtivo demais, eu acho que como liberal, e eu tenho certeza os parlamentares, isso dignifica a cidade, isso auxilia a gente a ter condições para que haja investimento, né? Imagina um empreendedor que vem aqui investir 15 milhões, ele ter essa segurança jurídica de que ele pode investir e a população poder ter o retorno na prestação de serviço, também na geração de empregos. Então eu não vejo esse como um teste de fogo, eu acho que esse sim é muito produtivo para a cidade. Bacana, mais uma vez eu te agradeço e olha, agradeço você que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo com o líder do governo, Alexandre Montenegro, vereador de primeiro mandato, já com uma missão árdua, hercúlea, diria a todos. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal! Thank you.